Boa tarde, é uma alegria poder estar aqui nessa live promovida pela Universidade Metodista de São Paulo. E nós hoje queremos trazer para você, compartilhar com você um tema que ele atravessa dimensões humanas, sociais e religiosas. Hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade e o desenvolvimento humano. De forma acadêmica, nós podemos compreender a espiritualidade como uma busca de sentido, da transcendência, de conexão com algo maior do que nós, seja Deus, o sagrado, a natureza ou um ideal de vida plena ou um propósito. Mas antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, dessa live, eu quero me apresentar. Eu sou Caroline Fontes, sou mestranda no curso de Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo. A minha formação é teológica e pedagógica e eu estou no segundo período, né, do mestrado. E o meu tema de pesquisa é sobre a liderança feminina, do qual eu destaco, né, a liderança da Phoebe Palmer, do século XIX, dentro de um contexto, né, metodista, institucionalizado, mas que através, né, da experiência que ela teve, da sua experiência espiritual, ela teve um progresso, né, de conquista, de liderança, e em que também ela influenciou outras mulheres. Mas agora você também vai conhecer as outras participantes aqui da nossa live. Boa tarde, meu nome é Tainã, eu também sou mestranda no curso de Ciências da Religião pela UMESP, Universidade Metodista de São Paulo. E a minha pesquisa, ela fala sobre o pluralismo religioso e a influência da cultura afro-brasileira na festa de São Benedito, na cidade de Ilhabela. A gente trabalha espiritualidade e a religiosidade, a aculturação religiosa. Boa tarde, eu sou a Luciana Caetano, eu sou mestranda do programa de comunicação aqui da Metodista. Minha formação é jornalismo, eu também sou professora, mas também sou terapeuta analítica, né? Eu também finalizei o curso do IGEP, né, que é o Instituto Jungiano, de Ensino e Pesquisa, e hoje sou terapeuta analista. O meu tema de pesquisa, embora seja comunicação, não é só comunicação, eu juntei as duas áreas. Então, o meu tema é a arte como forma de comunicação do sujeito consigo mesmo em Carl Gustav Jung. Exatamente por estar falando da arte como forma de comunicação, penso eu que a religiosidade também pode ser e é uma forma de comunicação do sujeito consigo mesmo, para que ele possa se compreender melhor. E então é isso que eu quero trazer um pouco aqui hoje para vocês. Interessante, né, essa diversidade, né, que nós hoje assim estamos querendo aqui tratar e trazer, né, essa reflexão, né, da onde parte a espiritualidade, a importância dela na vida social e no progresso, né, humano. E no meu contexto, né, de pesquisa, em que eu me debruço, né, sobre as questões das mulheres, né, e do trabalho das mulheres, dentro da onde eu trato a minha pesquisa, da religião e da igreja, né, da parte institucionalizada como igreja cristã e evangélica. E como a espiritualidade, essa experiência pessoal que a pessoa, né, ela possui, ela vivencia, né, e eu
trago aqui essa reflexão a partir de uma personagem, né, desse ícone, que é a Phoebe Palmer, uma mulher que viveu no século XIX, mas também a partir dela, né, não ignorando, né, a mulher de hoje, a mulher moderna, a mulher do século XXI, e como essas experiências, né, também têm feito com que a parte humana, a parte, né, da alma, a parte emocional, né, como isso tem atravessado e tem também auxiliado as mulheres a romperem, né, com barreiras, a romperem com certos estigmas, com certas tradições, porque quando nós falamos de espiritualidade, nós não estamos falando de algo engessado, de algo que só faz parte ali de um contexto, né, institucional, mas nós estamos falando de uma experiência, né, que ultrapassa, né, e que traz aí uma relevância dentro desse espaço religioso, mas também fora desse espaço religioso. E eu acredito, né, que cada uma de nós aqui temos algo a trazer, a compartilhar, né, com você que vai estar assistindo essa live, entre outras lives também. E nesse momento a gente vai bater um papo aqui e falar um pouco dessas experiências e como isso tem valorizado, né, cada ser humano e tem dado a cada um, dentro do seu campo religioso, dentro da sua experiência, esse progresso, esse sentido à vida. E agora cada uma das participantes vão trazer aí, né, uma reflexão a partir daquilo que elas têm estudado, das suas pesquisas, Luciana e a Tainã. Eu acho que uma coisa que eu posso compartilhar, porque vocês são temas parecidos, então vocês têm mais conteúdo, vamos dizer assim, para falar desse assunto de religião, né? Mas Jung, que é um psiquiatra, foi um psiquiatra, né, psicólogo, médico, ele falou muito a respeito da alma que a Carol falou, né? Dessa busca da alma, da gente se conhecer melhor, que é o meu projeto de pesquisa, mas em arte. Ele fala muito dessa busca da alma e de como Deus é importante enquanto um arquétipo. A gente, vocês já devem ter ouvido falar, né, dos arquétipos que estão tão em moda e tantas pessoas falando de forma, inclusive, equivocada a respeito dos arquétipos, mas Jung fala bastante do inconsciente coletivo, do inconsciente pessoal, e dentro disso ele traz os arquétipos, né? E Deus é uma figura arquetípica, no sentido de fazer com que a gente possa se reconhecer em Deus e se conhecer melhor através do que ele significa para cada um de nós. Não só a figura de Deus, mas as outras figuras que nas religiões, seja qual for, né? As outras religiões também trazem figuras, né? Então, na religião católica a gente tem Maria, na Umbanda a gente tem os orixás, né? Tem as várias figuras de cada religião, mas seja como for, todas elas funcionando como arquétipos que levam ao autoconhecimento e a essa busca da alma, que é o que a gente veio fazer aqui para Jung, né? A gente veio buscar a essência da nossa alma. Jung foi perguntado algumas vezes, ele trata desse assunto em algumas das suas publicações, né? Eu estou aqui com um dos seus livros, que é Espiritualidade e Transcendência, que é um dos que ele fala mais a respeito, mas ele fala de religião em alguns outros, como Aion, em alguns outros livros, praticamente em todos eles, como ele fala dos arquétipos, ele toca nesse assunto, né? E em uma das entrevistas que ele concedeu, perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. E a resposta de Jung foi: eu não acredito, eu sei. Ou seja, eu sei da existência, eu não preciso ficar pensando se ele existe ou não. Eu sinto essa existência, que é o que
quer que a gente busque dentro de nós, né? Esse saber, essa consciência plena do que a gente acredita, né? E aí eu peguei aqui um trechinho do livro, se vocês me permitem falar, que eu acho que facilita até para minha explicação, Uhum. né? Dentro disso da alma que a Carol trouxe, né? Ele fala assim, do sofrimento desse livro Espiritualidade e Transcendência. Do sofrimento da alma é que brota toda a criação espiritual e nasce todo homem enquanto espírito. Ora, o motivo do sofrimento é a estagnação espiritual, a esterilidade da alma. Ou seja, a gente precisa estar o tempo todo buscando esse autoconhecimento e entender quem somos nós, entender quem é Deus, o que nós representamos nesse planeta, né, para poder chegar a não ser esse espírito em sofrimento, né, mas um espírito pleno. Eu acho que para começar tá bom. Luciana, pegando um pouco né, disso que você acabou de falar, eu acho que faz a ligação entre a espiritualidade e a religiosidade, né? Porque a gente escuta muito falar que a espiritualidade ela é mais importante do que a religiosidade, mas as duas caminham juntas, né? E elas precisam até caminhar juntas, porque nós somos, enquanto seres humanos, nós precisamos viver em comunidade. E a religiosidade, ela traz isso pra gente, esse viver em comunidade, né? Esse, se colocar no lugar do outro, conviver com o outro. E a espiritualidade, ela é mais um conhecimento interior, né? Nosso. Então, a gente precisa, para compreender seja Deus ou seja outros nomes, né, dentro de cada religião, a gente precisa caminhar com os dois juntos, tanto a espiritualidade como a religiosidade, né? Perfeito, né? E nesse sentido, né, que a Luciana trouxe, que a Tainã também falou da importância, né, da comunidade, eu quero também, assim, trazendo também, né, o meu tema, que a Phoebe Palmer, ela teve também uma experiência, né, de sofrimento, marcada, né, por duas perdas que ela sofreu, né, dos seus filhos, né, acho que foram duas filhas e bebês, né, e a partir daquela perda, ela buscou, né, uma conexão, né, com Deus, esse autoconhecimento também, né, e essa busca ela relata, né, que através dessa experiência despertou algo nela, né, e o que despertou nela atravessou essa relação com o próximo. E eu acho interessante isso porque o teólogo, né, o Leonardo Boff, eu quero até aqui citar uma definição dele, em que ele fala que espiritualidade é o sopro que anima a vida, é a capacidade de encontrar-se com tudo que existe. Essa definição, né, ela amplia o nosso olhar, mostrando que a espiritualidade não se restringe à religião, mas está presente em toda experiência que desperta amor, compaixão e propósito. E aí eu, fazendo um link, né, com o meu tema e com tudo que também vocês acabaram de falar, né, é que essa espiritualidade com o transcendente, essa conexão, essa experiência desperta que envolve a comunidade. Steve Palmer, que é sobre, né, o desenvolvimento humano, ou seja, a partir de uma dor, de duas perdas, né,
ela encontrou um significado na vida em que ela compartilhou a vida dela para ajudar outras pessoas, para promover outras pessoas, né? E até mesmo romper, né, com barreiras da sua época, do seu tempo. E nós vemos, né, que em cada grupo, mesmo que seja de uma religião diferente, essas pessoas estão em busca, né, dessa espiritualidade, estão ali desenvolvendo, né, esse significado, né, para a vida, esse significado da luta, né? Nós sabemos a história, né, do pastor Martin Luther King, ou seja, ele deu todo através daquele sofrimento, né, a questão do preconceito, do racismo que ele vivenciou no seu tempo nos Estados Unidos, ou seja, ele pegou a sua fé, né, e ressignificou ali um desenvolvimento humano, ou seja, uma luta por uma causa justa, né? Então, eu vejo isso na questão da minha pesquisa, né, da Phoebe Palmer, e eu também, nesse tempo, nesse contexto contemporâneo que nós estamos, né, inseridas, né, como mulheres, né, e que estamos ressignificando o tempo todo, né, a nossa vida, a nossa conexão, né, com Deus, né, com o transcendente, com o sagrado, né, mas nós estamos, isso nos desperta, né, nos desperta a viver uma vida com propósito, uma vida que demonstre compaixão com o outro. E eu vejo que isso está dentro, né, da nossa reflexão aqui, que nós estamos aqui tentando, né, formular, dialogar, né, sobre esse desenvolvimento humano. Você falou uma coisa, Carol, que me fez lembrar daquela passagem bíblica que diz que uma mulher que estava com hemorragia há muito tempo, né? Ela foi buscar Jesus e ela toca as vestes de Jesus e se cura. E aí ela vira para Jesus e diz: Nossa, você me curou. E ele fala para ela: Não, a tua fé te curou, né? Então, o quanto é importante mesmo essa questão da fé, independente da religião, mas o quanto a fé move montanhas, né? O quanto a fé transforma as pessoas, né? Acho que essa passagem é bem bonita, né? Nesse sentido de observar, né, dentro da gente o quanto o nosso movimento interno pode fazer transformações, inclusive de cura, né? A gente já viu outras pessoas dizerem no nosso tempo, né, nessa época que a gente vive, o quanto a fé moveu a pessoa e ela conseguiu mudar, modificar a vida e até realmente ter cura física. Então, essa sua fala me lembrou dessa passagem que eu acho que é bem pertinente aqui para a gente trazer. E tem uma parte nessa passagem também que eu gosto bastante, ela fala a parte, né, da mulher que toca, mas ela fala também a parte que Jesus sente quando a mulher toca, mesmo sem ele ver, ele sente, né? Sai uma. Nós católicos não acreditamos em energia, né? Mas ele sente ali que saiu alguma coisa muito forte de dentro dele. É, e ele tem esse. A gente também, né? Quando a gente procura, por meio da espiritualidade ou da religiosidade, a gente também sente quando a gente está sendo respondido, né? E aí ele mostra pra gente também que a gente não tá sendo esquecido, né? Que a espiritualidade, que a religiosidade, ela não tá sendo em vão, assim, né? Esse trecho também, porque ele, no caso, né, do cristianismo, especificamente falando, ele percebe o que a gente está precisando, né? E a espiritualidade, ela leva a gente até
tocar na veste dele e ele perceber o que a gente precisa sem a gente falar necessariamente o que a gente está precisando. E aí, quando vocês falaram da espiritualidade enquanto fé, eu lembrei também bastante da minha pesquisa. É uma festa popular, né, católica popular e que tem influências de religiões de matrizes africanas, né? E aí esse pluralismo religioso, assim, chega a ser até um pouco o sincretismo, né? Ali dentro, eles não estão vendo necessariamente a religião, né? Mas eles acreditam que o culto àquele santo é uma coisa que traz benefícios e que faz bem, independente da religião. Esse ano, inclusive, na festa, tinha pessoas de denominações evangélicas, tinha pessoas católicas em sua grande parte, tinha pessoas da Umbanda. Então, a gente vê, assim, a espiritualidade como, né, a Carol falou, como forma de desenvolvimento bastante ampla, assim, bastante. E, e também é, uma forma de agradecimento também, né? Na, as pessoas que participam ali daquele momento, elas estão ali como um agradecimento também, né? São pessoas que veio de promessas, né? É, Ou você não vê alguém que está ali porque achou simplesmente bonito, não. Tem a religiosidade, tem a espiritualidade por trás. Eu acho que é por isso que é tão bonito ver, né, que a religião, seja ela qual for, ela sempre atende a quem procura, né? Então, para mim, todas as religiões têm um bom uso, uma boa serventia para quem se identifica com aquela religião, né? Então, aquilo faz com que a pessoa se submeta aos dogmas, aos preceitos daquele lugar, mas aquilo faz um bem e faz uma transformação pessoal, muitas vezes profunda, né? Que serve para todo mundo, né? Independente, você falou aí, eu lembrei também do Chico Xavier, né? Que quantas pessoas se disseram curadas por ele, quantas psicografias ele fez e que curaram espiritualmente algumas pessoas, né? Então, é, é isso, né? E o Brasil é um país, assim, bem rico, né, nessa diversidade religiosa. Isso é muito bom para nós, né? E assim, dentro do contexto evangélico, né, nós temos também, né, essa cultura afro também inserida principalmente dentro do pentecostalismo, né, mas às vezes as questões religiosas, né, a institucionalização, né, prende um pouco o olhar das pessoas, né, um pouco para dentro de si mesmo, né, porque o autoconhecimento, eu não sou da área da psicologia, mas assim, se nós fizermos um autoconhecimento e ficarmos com o nosso olhar só em nós mesmos, né, eu acho que você acaba não se desenvolvendo, né, como um ser humano, que você tem uma vida social, você faz parte de uma sociedade, e aí você deve respeitar, né, a diversidade, você deve respeitar a forma como as pessoas, né, elas interpretam o sagrado, interpretam, né, a sua experiência com Deus, com o sagrado. Mas essa diversidade cultural, de várias formas, elas se manifestam, né, dentro do espaço religioso. E dentro desse espaço mesmo, né, e aí eu posso falar da minha, do meu espaço, do lugar onde eu estou inserida,
que é num contexto, né, de igreja evangélica pentecostal, sou evangélica, sou também pentecostal. Então, eu posso falar desse espaço, né? Quanto que também essa falta do conhecimento mais amplo, né, da diversidade cultural, e eu acho que pega um pouco também o trabalho da Tainã, porque ela também falou que o trabalho dela atravessa também, né, o espaço religioso, mas está ali a cultura de uma festa, né, em que todos que estão ali naquela cidade, eles participam dessa festa, mesmo tendo religiões diferentes, né? Mas participam dessa festa porque é uma festa que une o social, une a comunidade, né? Então, não necessariamente eu preciso deixar de me relacionar com as pessoas porque eu tenho uma religião diferente, porque eu estou num espaço que a minha religiosidade, a minha caminhada religiosa, ela se manifesta de forma diferente das pegadas, né, do outro, mas que todos nós estamos nessa busca desse desenvolvimento humano e que essa espiritualidade, eu vejo dessa forma, que ela deve despertar em nós, né, a compaixão, a misericórdia com o outro, né, e esse propósito, né, em que nós estamos aqui, como a Luciana falou a princípio também, de viver uma vida plena, né, de buscar essa plenitude, ainda aqui, né, ainda no planeta Terra, porque estamos aqui com um propósito, né? Então, eu vejo também que a cultura afro, a cultura indígena, né, por mais que a colonização, né, e a catequese também, né, depois vieram também as outras religiões, né, os outros imigrantes com suas religiões, o protestantismo, né, o pentecostalismo para o Brasil. Vamos falar um pouco aqui do Brasil, e diversificou muitas coisas, né? E modificou, mas se nós olharmos bem, né, a cultura ela não consegue ser desfeita, né, do grupo social, por mais que a religião, né, seja predominante ali nesse espaço religioso, mas a cultura ela está sempre ali presente, numa forma culinária, numa forma de se assentar para comer. Eu vejo muito isso na minha família, né? Essa herança cultural nordestina, indígena, porque na minha família tem essa herança, então na minha parentela eu vejo muitas coisas, mas eu só consegui enxergar de fato isso, não quando eu era criança, eu só consegui enxergar depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a não olhar apenas para o meu espaço, né? Ou para mim mesma, ou o espaço onde eu estava inserida, mas quando eu comecei a olhar, né, de forma mais ampla, a minha volta, as outras culturas, outras manifestações, né, culturais e religiosas, é que eu consegui perceber, né, que nós temos a cultura ali também presente, né, na nossa comunidade de fé, mesmo que não seja igual à comunidade do outro, né, mesmo que seja distinta da caminhada, das pegadas, né, religiosa do outro. E assim, isso que você falou agora também, eu pensei no seguinte, que Jung ele estudou bastante as culturas orientais também, né? E ele fala aqui, inclusive, que isso é cultura, né? Que é tão diferente da nossa. A cultura oriental é bem diferente da nossa, né? Inclusive em termos de religiosidade. Mas ele fala que o objetivo da prática espiritual oriental e ocidental tem que ser o mesmo, que é o homem sair dele, sair do ego e buscar um algo maior que para nós a gente chama de Deus, né? Então, sair de si próprio e buscar um algo muito maior, que transcende, né? Que está dentro de nós, na verdade, né? Não está fora, mas está dentro. E ele falou bastante da cultura oriental, eu acho que precisa deixar isso claro também.
acho importante para a nossa live. E, e apesar, né, do meu objeto de pesquisa ser a arte, eu acho que tudo está conectado, né? Porque a gente tem, Obrigada. mesmo na religião, algumas religiões têm a arte como é, uma adoração, né? Na religião católica, por exemplo, as pessoas adoram as imagens, né? A imagem de Jesus, de Cristo, a imagem de José, Maria e outros santos também. Os orixás também têm as imagens. Então, as imagens são arte, né? Então, acho que tudo está conectado, tudo faz parte. Nessa nossa conversa está sendo bem rica nesse sentido para mim. Só uma. A gente trabalha muito com as imagens mesmos e com textos e com, né? Mas as imagens elas não são adoradas, né? As imagens elas estão ali como uma lembrança, uma memória. E aí acho que pode chegar um pouquinho no seu trabalho. é, Elas estão ali como uma lembrança de pessoas espiritualmente muito desenvolvidas e que a gente quer alcançar, né? Aquele desenvolvimento espiritual para a gente. Como uma referência, né, Tainã? Isso, Como uma exato, como uma referência, mas referência. É. a gente, como assim, a Igreja Católica é uma igreja muito grande, né? E aí acabam que as pessoas vão reinterpretando. Mas eu já ouvi muitos padres falando, né? Meu esposo também estuda na PUC, e muitos padres falam isso, né? Que as imagens não são para ser adoradas, que elas É. estão ali, né? Como pessoas que foram importantes dentro da fé e que servem de exemplo para a nossa fé, né? Para a nossa devoção a Deus, para nós seguirmos, né? Com aquela mesma perseverança que essas pessoas tiveram em servir a Cristo. Eu Isso, já isso. ouvi também. Mas Para acaba que usá-las como um exemplo, né? isso acontece também no meio evangélico, né? Porque geralmente quando uma religião ela, né, tem um número, né, grande de pessoas, ela acaba se espalhando no território, ainda mais o Brasil, né, que é um país grande, um país, né, com muita diversidade cultural, né, acaba que isso também acontece, tem várias divisões, várias, né, alguns ensinamentos que não, uns ensinam de uma forma, outros de outra, mas é o que nós estamos tentando aqui, né, refletir, né, a questão da espiritualidade como uma forma de desenvolvimento humano. E eu acho que essa reflexão nossa aqui que nós estamos propondo e pontuando alguns conhecimentos, né, tem uma relevância, né, muito grande, né, essa reflexão que nós fazemos de nós mesmos de forma crítica, mas também da nossa contribuição social. E eu acho que nós assim conseguimos, né, atingir o nosso objetivo, né, meninas, aqui nessa live. As pessoas poderão, né, assistir outras lives e terem mais informação, mais conhecimento. Cada uma de nós aqui somos de uma região diferente. Eu sou do Rio de Janeiro, a Tainã é do Sou de São Sebastião, cidade de litoral de São Paulo. Paulo e a Luciana Eu sou de São Paulo, capital. São Paulo. Então, assim, a tecnologia, né, nos traz essa possibilidade de podermos aqui, mesmo em lugares diferentes, podermos estar aqui conectadas para falar desse assunto. E eu quero Conectadas começar já pela agradecendo espiritualidade, hein? isso também. Conectadas pela espiritualidade. Nós escolhemos esse tema. É verdade. É verdade. Um tema que nos desperta, né, que chama a nossa atenção, e um tema também muito relevante para os nossos dias atuais. E eu já quero aqui agradecer você que ouviu essa live, que nos prestigiou, né? E também agradecer as minhas amigas aqui que puderam estar aqui presentes, falando, né? E também agradecer também aos nossos professores,
da Universidade Metodista, no mestrado, os nossos colegas, e agradecer por essa oportunidade de podermos comunicar esse tema tão importante, né, e relevante para a nossa sociedade. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo. Foi um prazer estar aqui com Obrigada. vocês. Igualmente. Tchau, E até tchau. a próxima, né?